Seja um bem-vindo. Sim, eu tenho que proceder de acordo com a ordem do Senhor, tenho que proceder com uma... Ainda fala sobre a dissertação? Eu tenho que proceder com a dissertação, depois respondo as perguntas. Tá? Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é a vinda do princípio das dores que enunciei por enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar enduvidado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. Maligno disse, enquanto ele jejuava 2000 anos: se és o filho de Deus, responde estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim. E sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me enviou. E quando osai julgar-me, estarei sendo julgado por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu sou o espalho que escuta do meu Pai que é em mim. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos bruscamente, eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz por os raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de mover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim.
Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsitud de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te provarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando a se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação no teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam, ó Espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o primogênito de Deus, o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, ninguém vê o meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse, pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para, no cumprimento das Escrituras, julgar a humanidade, instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela SOUST. A SOUST é minha nova e única igreja, a formação de um só rebanho e um só pastor. Sou Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois como Jesus e agora como Imre. Imre é o meu novo nome. Imre é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Imre, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. Imre é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Que a paz seja com todos. A gente pode fazer perguntas? Agora é a hora da pergunta. Pode ficar à vontade. Vou tirar uma lente aqui, a gente já vai. Pega essa câmera aqui, a gente separa o pessoal aqui. A primeira pergunta, assim, como é que o senhor recebeu da primeira vez essa iluminação? Quer dizer, a revelação sobre minha identidade. Sim. É isso? Bom, isso é uma situação muito chocante. A resposta dessa pergunta requer um espaço. Porque eu vivi durante muitos anos como profeta de um Deus desconhecido. Eu era ateu, eu fui ateu. E vivi até 1979 como profeta de um Deus desconhecido. Eu só falava sobre o cosmos, sobre as leis da natureza, mas eu desprezava, ignorava e até maldizia esse deusinho que os homens fizeram. Aí quando cheguei em Santiago do Chile, que eu fui levar... esqueci de dizer que desde criança eu ouvi uma voz imperativa que me comandou, desde criança. E chegando em Santiago do Chile, recebi a ordem de fazer o jejum.
Lá no jejum é que eu tive a revelação de quem sou e de quem é que me comandava. Foi um momento muito delicado, aliás eu cansei já de responder isso, mas já que fiz essa pergunta, eu respondo que num momento de dor, que eu jejuei sem tomar água, e quando eu recebi a levantar-me do leito onde estava, caí em meu nariz, pode ver até hoje, cicatriz no meu nariz, que caí e minhas mãos não me ampararam. Nesse momento de dor, numa poça de sangue, que o Senhor se revelou para mim. Ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o teu Senhor e Deus. As dores são necessárias. O sangue é necessário, ele disse. Porque quando te reprovarem, quando te negarem, tu te lembrarás deste momento das dores e terás força para suportar a reprovação que te será imposta, que está prevista. Está prevista em Lucas, capítulo 17, versículo 25 a 35, que eu seria rejeitado a priori por minha geração. Depois disso, aí a história vai longe. Você pode ver, tem mais de 300 perguntas respondidas na internet. Aí eu percorri toda a América Latina, já com a revelação, sabendo. Estive aqui em Brasília em 1980, depois dessa ocasião, quando fui expulso da Venezuela. E percorri toda a América Latina, sem autorização dele de dizer quem sou eu. Todo mundo continuava, já tinha recebido a túnica, me olhavam como profeta. Foi só lá no México que ele disse, quando um jornal, como que por equívoco, escrevesse meu nome corretamente, o jornal Ovaciones do México, escreveu, INRI, el Hijo de Dios, habla el pueblo e cura a los enfermos en la plaza del quiosque de la Alameda. Daquele momento em diante eu fui obrigado a dizer onde eu fosse, já que meu nome era INRI. Até então a segunda letra do meu nome estava oculta. Então, tinha um mistério na minha segunda letra que estava posta ao contrário, então era Yuri. E depois, e tudo está explicado na internet. Depois disso, inclusive até na Wikipédia está explicado. Depois disto, do México, eu fui percorrer o México, fiquei 4 meses visitando vários estados. O México tem vários estados. E depois de lá eu fui então para Madrid. Em Madrid já cheguei nessa condição, já me registraram no hotel como INRI. E daí já em Madrid fui detido na frente do edifício da corte inglesa, quando falava o povo, e daí veio aquela multidão atrás de mim. Quando chegou na Guarda Nacional, o general da guarda percebeu que havia tumulto e veio para fora, e olhou para mim e disse assim, em Espanha Cristo pode falar onde quer. Quando os policiais disseram que me detiveram, que eu estava falando, eu subi num local lá, em frente do edifício da corte inglesa. Bom, essa história é muito comprida. Fizesse uma pergunta, espero que já deu para esclarecer. Ninguém é obrigado a crer. Eu sou primogênito de Deus, nesta condição sou o pai de toda a humanidade. Ninguém é obrigado a crer. A saber, o primeiro macaco que veio sem rabo. Deu para entender? Entendeu? O primeiro macaco que nasceu sem rabo. E o restante você pode explicar, porque tem pessoas que dizem, que fazem confusão. Mas Adão foi feito de barro, né? Claro, meu corpo é 70% água, o restante é argila. O meu, o vosso, todos vós. Então não há equívoco, não existe contradição entre o que a Bíblia fala e o que eu falo. E também não foi em 7 dias, em 6 dias que o mundo foi feito. Isso é um mistério. Pode ser 6 bilhões de anos, né? Daí tudo, não existe contradição, só existe necessidade de interpretar as Sagradas Escrituras, que tem as metáforas, as fábulas, as lendas, com a anuência do Altíssimo. Só para filmar um pessoal de casa. Você que é o Eduardo? Não, eu sou o Ivan, o Eduardo é ele. Não, a pessoa entrou em contato. Não, foi o Eduardo ele. Na verdade, o senhor na posição de INRI, como é que o senhor enxerga esse conflito Israel-Palestina? No caso, conta pra gente a história que Jesus era judeu, Maomé, quer dizer, somos todos o mesmo povo. Perfeito. E num dado momento o governo de Israel não reconhece isso. Os judeus não reconhecem o Estado da Palestina. Como é que o senhor enxerga isso? Eu enxergo que quando Israel foi fundado, veja bem que há 2000 anos, por coincidência, entre aspas, depois da crucificação, os judeus foram dispersados. E que Israel
quando foi fundada, havia uma profecia de que só quando eu voltasse na terra, Israel voltaria a ter um Estado. Ficaram na diáspora durante 2000 anos. E no ano 1948, eu nasci dia 22 de março de 48, nasci. É nesse ano que o Estado de Israel foi reconhecido. O problema é todo está que tudo aquilo ali pertence à Palestina. É Palestina. A palavra Palestina não quer dizer um Estado. É o nome da terra. Então, tem que haver. A única solução seria com a anuência do Altíssimo, que os dois estados se legitimassem, que os dois, sem terrorismo, sem nada, que o Israel ficasse no limite dela e os palestinos nos limites dela, que não dá para ninguém negar, ninguém pode negar que os palestinos existem. Então não tem porquê, não tem um motivo, exceto oculto, para que os palestinos não tenham a legitimidade do seu Estado. Todavia, no meio disso existem muitas maracutaias políticas, que daí depende, os diplomatas vão de lá e de cá para lá, mas não tem uma solução concreta e definitiva. Quando eu me chamar Jesus, quero salientar isto, com grande pesar. Quando me chamar Jesus, ninguém é obrigado a crer. Eu disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas os seus pintos, e tu não o quiseste. Eis que será deixada deserta a vossa casa, porque eu vos digo, desde agora não me tornareis a ver, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, existe essa situação desde aquela época, e eu não posso ir lá, inclusive. É bom que todos saibam, porque eu sou coerente com o que falei, por mais que vós podeis não crer no que falei e no que vos falo, mas eu tenho consciência da minha identidade e do meu dever de cumprir rigorosamente o que falei. Então eu, com grande pesar, eu vejo, meu coração sangra quando eu vejo os irmãos se matando, se destruindo, se explodindo com bombas, etc. Mas a paz, o preço da paz é a coerência, a lógica, é o equilíbrio espiritual elementar. O preço da paz não pode ser estabelecido com barganha através de dinheiro ou através de hipocrisia política. O preço da paz só é possível ser pago com a anuência do Altíssimo. Se os dois adorassem e amassem o mesmo Deus e se respeitassem, a paz voltaria. Mas isso eu posso dizer que no momento presente é impossível. Já que me fizesse essa pergunta. É impossível no momento presente. Eu vejo, assisto pela televisão, os líderes, desde os tempos da Golda Meir, vão para cá e vêm para lá, e tentam, é apenas umas medidas paliativas, mas a paz mesmo, o preço da paz é pago, é um preço justo, com a obediência ao Supremo Criador do Universo, meu Pai. Ninguém é obrigado a crer. E por enquanto, o que tem interesses, olha, por exemplo, há uns tempos atrás, já que fizesse essa pergunta, há uns tempos atrás, de repente, de uma forma assim meia absurda, foram retirados todos os colonos da faixa de Gaza. Aí depois, agora, começa todo o retorno, a luta pelo retorno. Isso é uma incongruência, uma incoerência, é uma prova de que não está havendo equilíbrio. E eles sabem, os chefes de Estado, seja o chefe de Estado de Israel, seja os que estão na liderança palestina, sabem que todas essas são medidas protelatórias. E a hecatombe nuclear é inevitável. Nem que eu me ajoelhasse 20 anos, eu e todo o povo do planeta, para impedir, ela é inevitável. É uma questão de matemática, uma questão de tempo. A explosão demográfica é uma realidade incontestável. Existe 1 bilhão de pessoas famintas. Ninguém pode negar o que salta aos olhos. E eu estou aqui justamente para cumprir esta época. Esta época que eu disse que eu voltaria, quando ouvistes falar de guerras, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes.
É o que vês no olho, mas alguns dizem, mas sempre houve. Não, nunca houve tudo junto. Houve guerra, outra vez houve terremoto, mas nunca tudo na mesma ocasião. Hoje em dia os intelectuais, os estudiosos, já estão enxergando isso. Só que não conseguem enxergar porque ainda tem uma viseira enorme sobre os olhos, colocada pelo orgulho, que eu estou aqui para se cumprir tudo que eu disse há 20 anos, que as evidências estão aí, e que eu disse que todo olho me verá, e todo olho me verá, sim, pela mídia, pela internet, etc. E também que eu viria sobre as nuvens, sim, porque no século que eu reencarnei, inventar essas máquinas fantásticas que são as aeronaves. O senhor, quando estava no corpo de Jesus Cristo, era judeu. E o senhor citou que nasceu no ano de 48 e há 3 anos antes o povo judeu vivia a época do Holocausto, o genocídio que possivelmente tenha sido o maior genocídio da história da humanidade. Exato. Como é que o senhor enxerga, qual a relação, porque Deus não interveio e porque a Igreja Católica não interveio no processo de genocídio quando Hitler ordenou? A primeira coisa que quero deixar bem claro, que em que pese eu não obedecer ninguém aqui na Terra, sou judeu circuncidado. Quero deixar bem claro que não obedeço nenhuma facção, nenhuma religião, nenhuma coisa, porque eu obedeço somente meu Pai, Senhor e Deus. Sou judeu circuncidado, acompanhei bem de perto tudo, apesar que eu reencarnei 3 anos depois, mas meu pai me ordenou que eu pesquisasse profundamente a história. Não só a história recente concernente à última guerra mundial, mas me ordenou que eu estudasse antropologia. Eu sou teodidata, não estudei em escola. Antropologia, biologia e principalmente história para compreender o que está acontecendo e o que aconteceu. O que aconteceu é uma coisa que ninguém pode evitar. A maior prova de que ninguém pode evitar é que aconteceu. Agora, o que significou isso? Significou que, de alguma forma, naquele período, a loucura da política se aflorou. Os governantes do mundo inteiro foram enganados por promessas feitas por Hitler na época. Havia uma situação econômica insustentável na Alemanha. Inclusive, haviam sim feito um jogo muito sujo no Tratado de Versalhes, que deu armas para o Hitler e seus asseclas batalhar em cima disto e criar, pelo menos temporariamente, o ódio no coração do povo germânico. Mas foi temporariamente, e o povo, nem tudo o povo sabia. Eu estive na Alemanha há uns 10 anos atrás, convidado pela RTL, e estive lá justamente em Colônia. E lá me perguntaram, uma pessoa me perguntou, senhor, lá no hotel onde eu estava hospedado, o hotel da mídia, o senhor como judeu, como é que o senhor se sente vindo aqui? Vindo aqui onde aconteceu todas aquelas coisas. E eu respondi tão somente, simplesmente, que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. E os judeus que foram torturados, dizimados, arruinados, foram vítimas de um martírio coletivo, mas foram os mártires que construíram os alicerces da história de Israel. Foi por causa de todas essas loucuras que aconteceram lá, que houve um cochilo que facilitou, que permitiu que Israel pudesse se consolidar, que existisse. Agora, não estou aqui neste momento para julgar quais foram os pecados que cometeram as vítimas do Holocausto. Nem meu pai permite que eu fale sobre essas coisas. Mas que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus, é verdade. Agora, todos vós agora pensais, oh, coitado. Eu vi pessoalmente assim, muitos filmes sobre a última guerra mundial. E vi quem olha do lado profano, quem olha do lado prático, materialista, do mundo profano, vê uma coisa, e olho do outro lado vejo outra. Que todas aquelas almas que foram supliciadas lá, todas aquelas pessoas
estão muito melhor, mas muito melhor, 1000 vezes melhor, do que aqueles que se escaparam. Porque pelo menos numa só cajadada, eles se livraram de todos os seus eventuais pecados. E como eu disse, repito, ninguém foi sacrificado sem o consentimento de Deus, porque Deus permitiu, inclusive, alguns que conseguissem sair de lá. Por que tinha alguns que conseguiam sair? Porque esses o Senhor conceder. O maior erro, o maior pecado cometido por aqueles que foram vítimas foi o momento em que eles começaram a crer que algo de grave podia acontecer com eles, entende? E daí, por causa dessa crença, quando eles começaram a ficar com medo, o medo deles deu poder para Hitler. Que Hitler, sem o medo dos judeus, não era ninguém. O Hitler, sem o medo dos ingleses, dos outros países, dos Estados Unidos, sem o medo das autoridades, dos povos, ele não era ninguém. Ele era um pobre diabo, por isso dizer assim. Agora, todo o poder que ele recebeu das próprias vítimas, quando acreditaram que ele poderia fazer o que acabou fazendo. Essa é a minha visão, entende? Eu assisti, desde criança, eu escutava duas coisas do meu pai, que dizia que eu tinha que prestar atenção em duas coisas. Isso me inquietava e me obrigava a querer saber por quê. Ele queria que eu soubesse por quê que houve o Holocausto. Eu fui criado num ambiente germânico. Eu nasci numa cidade extremamente germânica, em Dayal, do lado, 15 km de Blumenau. Então eu via, fatalmente eu via comentários, rumores. Então a outra coisa, uma coisa era essa, e outra, por quê? Por que crucifique, crucifique? Eu, judeu, circuncidado, mas sem saber, eu fui criado com uma família católica. E eu ia lá na missa e olhava. Eu não sabia até então quem eu era e o que eu era. E ficava olhando quando falavam que o povo dizia crucifique, crucifique, e ficou essa incógnita. É claro que depois do jejum o Senhor me revelou as duas coisas, me revelou todas essas coisas que eu precisava saber para poder cumprir minha missão. Aí depois disso, como eu te falei, percorri toda a América Latina, depois fui para a Espanha, da Espanha para Portugal, onde eu fui bem recebido pelo povo na Praça do Rocio. De lá fui para França e de lá para a Inglaterra. A Inglaterra me expulsou e vivi 9 meses na França, onde eu vivi o período de uma gestação, onde eu fui acolhido por um povo livre, um povo que me amou, que me tratou como se fosse membro da família. Dormi nas suas casas, vivi em várias cidades da França. É claro que nem todos gostaram de mim, é claro, mas foi o primeiro país do mundo onde a televisão teve liberdade de dizer à antena num domingo de noite às 8 horas, Cristo revenu sur la terre, sem deboche, sem chincalha. Isso aconteceu em 1930. Senhor, quem foi o senhor em vidas passadas? Bem, como acabei de dizer, ninguém é obrigado a crer. Eu sou o primogênito de Deus e não dá nenhum lucro para mim. Só dá encargos de ser o primogênito de Deus. Como eu disse, repito, o primeiro macaco que nasceu sem rabo. Vou falar nessa linguagem bem simples, para ver se alguém entende. E depois fui reencarnando como Noé, depois como Davi, enfim, conforme já falei no início do nosso mas eu queria que o senhor desse uma lista, assim, só porque a gente para ficar mais fácil para a gente editar. Bem, se o senhor pudesse me dizer quem foi... Pois eu repito então, que eu fui então, vivi na terra como Davi, começa como Adão, depois como Noé, depois como Davi, Moisés, Abraão, etc. Agora tem um detalhe, quero deixar claro, que o Senhor, meu Pai, só me revelou qual foi a posição que eu ocupei na terra no passado, quando Ele considerou relevante. Eu não lembro de todas as minhas existências terrenais. E aliás, nem quero lembrar, seria muito pesaroso. O senhor se lembraria se o senhor foi Buda? Não. Não. Eu reconheço que Buda foi um filósofo, já conheço a biografia dele, toda a história dele, mas não fui. Não vivi, não tive, digamos, na pele de Buda. Buda foi uma outra realidade, um líder. O senhor, a maior parte do tempo, viveu, então, diria que no Oriente Médio, né? Grande parte do tempo viveu no Oriente Médio. O senhor peregrinou basicamente pelo Oriente Médio, uma região que hoje
tem domínio árabe e que está passando um momento de transição super complexo. É verdade. Com as primeiras rebeliões que começaram no Egito. E o senhor acha que esse movimento de mudança no Oriente Médio vai seguir adiante? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Não quero me referir se por exemplo, o presidente atual, eu quero dizer que no Oriente Médio todo ocorrerá um movimento tão constante, porque de lá, por motivos religiosos, étnicos, não importa, N motivos, que é lá que ocorrerá o fenômeno da eclosão nuclear. Ninguém é obrigado a crer, mas eu vi com grande pesar, eu sofri muito quando eu vi as coisas que estão para acontecer. Eu ainda era criança quando vi essas coisas. E compreendi só depois de adulto por quê. Claro que dá para se pensar que pode ser lá na Coreia do Norte, pode pensar o que, mas eu sei que as razões que ocorrem, que é inevitável. Só que o dia e a hora, nem há 2000 anos fiquei sabendo e nem posso saber agora, graças a Deus não sei. Mas sei que vai ser de lá que a coisa vai acontecer. O senhor, assim, Nostradamus colocou vários acontecimentos pontuais e esses acontecimentos têm sido uma sequência de fatos reais. E num desses acontecimentos ele diz que o fim do mundo e o cataclisma é em 2012. Mas a data é de 2012, o mundo vai se acabar sim, mas não para aqueles que vão morrer naquela data. Hoje o mundo vai se acabar para aqueles que morrerem hoje. Agora a data da eclosão nuclear nem Nostradamus pode prever, nenhum profeta pode prever, e nem o Filho do Homem pode prever. Porque isso aí inclusive é conveniente. Imagine só, se alguém pudesse dizer o dia que vai acontecer a coisa, quantas mudanças sociais, quantas coisas implicaria isso. Então Deus é bondoso, muito bondoso, generoso, misericordioso, e faculta aos habitantes da terra a bênção da ignorância no que concerne ao dia do fim do mundo. Porque isso aí seria uma coisa insustentável, uma coisa insuportável. Você pode ver, até já ensaiaram filmes como O Dia Seguinte, etc. Você pode ter uma ideia da loucura, da carnificina que seria na luta antecipada pela sobrevivência. Então Deus, por essa razão e algumas outras, eu tenho convicção que Ele não vai revelar para nenhum vidente o dia e a hora. Agora os sinais cada vez se evidenciam mais. E não adianta os diplomatas irem daqui para lá, podem protelar. As medidas protelatórias ocorrerão porque são passíveis de ocorrer. Mas quando chega o dia e a hora, o que adiantou os diplomatas irem de Londres para Berlim, de Berlim para Londres? Quando chegou a hora da guerra eclodir, ela eclodiu. Eu queria fazer uma outra pergunta. Como é que nasceu isso aqui? Como é que funciona isso aqui? Assim, tem. Bom, aqui, por mais que possa não aparentar, mas aqui é a sede do Reino de Deus, formalizado pela SOST. É uma instituição, isso aqui parece uma casa como uma da SOST. Nasceu dia 28 de fevereiro, dentro da Catedral de Belém do Pará. Foi formalizada posterior em março em Curitiba, que o Senhor determinou que transferisse para Curitiba a sede provisória, e ficamos 24 anos lá em Curitiba. E de lá, mas no estatuto da SOST é conveniente que alguém entregue um extrato de estatuto para ele, quando está previsto lá no estatuto, desde 82, que a sede seria transferida para a capital do Brasil, a Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, Brasília, Distrito Federal. E aqui é o local que ele escolheu. Que por acaso, próximo Catetim, que é onde começou Brasília. Tem alguma relação com o sonho de Dom Bosco? Eu vejo falar tanto de sonho, vi literatura, mas Dom Bosco deve ter sido um vidente, deve ter tido uma inspiração, não duvido.
Porque se as coisas que ele falou estão se cumprindo é porque houve uma premonição. Ele e outras pessoas, por exemplo, olha, em 1922 já, o presidente, como é o nome dele? Epitácio Pessoa, mandou botar uma placa comemorativa aqui na Planaltina, parece. Eu até fui lá pessoalmente ver, tá lá, uma placa que ele mandou uma comissão do Rio de Janeiro colocar escrito assim, ó, preste atenção que está escrito lá. Aqui será a nova capital dos Estados Unidos do Brasil. E está lá o nome das pessoas. Conhece a placa? Não. Mas vai lá ver que coisa interessante. Está lá, tem um heliporto lá, tudo, só depois, quer dizer, eles achavam que ia começar ali. Depois de razões que não vem ao meu caso, decidiram começar aqui no Catetinho, porque aqui no Catetinho, Brasília começou ali no Catetinho. E daí depois, ali que tomaram as decisões, aqui que planejaram onde seria o eixo, etc. Como é o eixo? Eixo. Entende? Mas ali, que pode ver, ali onde o Juscelino morou durante aquele período, e eu não escolhi esse lugar aqui, isso é que é mais interessante. Depois de muitos meses de pesquisas, fomos parar aqui. Por a internet nos falou um pouquinho. Deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor. O mundo vai acabar com uma guerra nuclear? É, inevitável. Não existe, como eu disse, repito, nem que eu e todos os habitantes da Terra se ajoelhassem durante um ano, coisa absurda, não dá para mudar. Porque a Terra vai sofrer uma renovação. É claro que quem vive uma vida assim, cada um na sua vidinha, então não enxerga o que está acontecendo no âmbito da ecologia, nos problemas que estão se acumulando dia após dia. Essas reuniões que eles fazem lá para proteger a economia, se não me causasse pena, dá para sorrir. Tá? Porque dá pena de ver que eles vão lá, e dá pena de quem patrocina essas reuniões, que eu sei que acabam em nada. Lá, quem gosta de mídia vai lá e se apresenta lá, nas reuniões, discutem de lá, trocam cartõezinho de queda, mas não dá em nada. Porque as coisas estão plantadas. Não existe exército no mundo capaz, nem todos os exércitos do mundo reunidos não conseguem impedir uma coisa que está prevista, que é inevitável. Me perguntou, mas quero que saiba que depois, e você pode gravar e usar se quiser, que depois que eu passei por um processo de falsidade ideológica, que se arrastou 15 anos na Justiça Federal, o Egrégio Tribunal de Justiça foi obrigado a reconhecer, inspirado pelo meu pai, que meu nome é Henrique Cristo, no documento, passaporte, no dia 24 de outubro do ano 2000, justo quando todo mundo esperava que Cristo voltasse à Terra. Depois de 15 anos que eu tive vivendo aqui dentro do Brasil como apátrida, é bom saberem também que eu vim da França como apátrida para o Brasil, com um título precário que me foi concedido pelo Consulado Geral do Brasil em Champs-Élysées, e eu percorri o Brasil todo como apátrida. Fiz a minha revolução em Belém do Pará, se você olhar na minha ficha carcerária, que depois alguém vai te mostrar, está lá, não tem pátria. E bom que alguém mostra. Mas e a documentação do senhor aqui, a documentação de nascimento do senhor? O Poder Judiciário, obviamente, depois daquele processo de falsidade ideológica que se arrastou 15 anos, teve que... O que é isso? Ficha carcerária. Tá. Teve que, depois de que se arrastou 15 anos, mas mostra logo onde é que está que não tem pátria. Já disse. Pois é. Então agora eu tenho, me restituíram o direito à nacionalidade no dia 24 de outubro do ano 2000. Então até então, aí é que está, meu caso é atípico. Gente. Que desde que eu fui expulso da Inglaterra, meu pai disse lá em Paris, olha, agora estás vendo, esse documento teu não tem valor, disse o senhor. Parecia uma loucura se depois ele não fizesse as autoridades me reconhecer como ele. Vês que o nome que nele está não corresponde. Então tu tens que incinerá-lo e assumir de vez sua condição de apátrida para sentir o que é um judeu sem pátria, disse o senhor. E daí eu experimentei. Fui expulso de Luxemburgo nessa condição. E aí cheguei no Brasil nessa condição. Percorri o Brasil todo. O maior problema que eu tinha para hospedar em hotel. Que na hora de hospedar, quem fazia ficha, como tem que fazer a ficha?
Inclusive minha discípula mais antiga, que está comigo 30 anos, ela testemunhou quando a polícia me prendeu em Belém, a primeira vez que estive lá. Me prendeu, que eu digo que ele levou lá para submeter a interrogatório. Aí quando é hora de fazer ficha, eu me hospedava no hotel, pedia para poder me levar no último andar, onde eu escolhi aqui que eu vou dormir. Aí então eu tenho que voltar lá embaixo, eu andava só com a minha sacola, e nela tinha os proventos para eu pagar minhas despesas, as minhas coisas, minha escova de dente, essas coisas. Eu tenho que ir lá embaixo fazer a ficha. Eu disse, não posso. Você traz aqui a ficha, eu faço aqui em cima, mas o senhor tem que ir lá. Não, eu já estou aqui, estou cansado. Daí é onde chamava a polícia, mas o senhor então dê a sua identidade. Eu digo, não tenho. Eu sou apátrida. Daí é que a coisa fervia. Aí lá em Belém um hóspede denunciou para a Polícia Federal. Imagina, então um judeu, sabe, eles vêm aqui, olha como é que eles estão, chega aqui sem documento, sem nada, ainda está falando grosso na pontaria. Daí a polícia veio. Aí eu fui na delegacia, em Belém do Pará, foi meu primeiro contato com a Polícia Federal de Belém do Pará, que aliás me recebeu muito bem, me tratou devidamente. Daí ela disse assim, por que o senhor não tem documento, etc. Quando o delegado me viu, disse assim, falou, só fez essa pergunta e já disse, olha, pode voltar, pode ir embora. Então eu não posso ir embora. Vocês me buscaram lá e preciso que vocês me levem de volta lá. Mas o senhor não se importa de andar no carro? Não. O importante é que me levem de volta, eu nem sei como ir para lá. Hotel Santa Alicia, onde eu estava hospedado. E daí, onde eu conheci essa minha discípula mais antiga, que ela testemunha esses momentos. Daí ele pegou, o delegado pegou, trocou uns olhares com os auxiliares. Então pega um táxi, leva ele lá de táxi. Daí me levou de volta no táxi, cheguei lá no hotel, daí eles falaram para o Nazareno, o nome do hoteleiro era Nazareno. Olha, nada contra ele, pode deixar ele à vontade, não tem nada contra ele. E em Manaus, de novo, a polícia me pegou na praça falando ao povo, me levaram lá no delegado, nessa vez delegacia do DOPS. Daí, como foi junto, como estava na praça, foi uma repórter da TV Globo, junto, eu não devia citar não, mas estava lá, foi junto e chegou junto comigo no delegado, chegou de cara e disse, por que o senhor mandou prender Cristo? Ele olhou para mim, olhou para ela, e só Deus sabe o que pensou na cabeça dele. Disse assim, eu não mandei prender coisa nenhuma a Cristo, e você pode ir, está liberado. Daí ele teve que explicar lá, que não foi ele que mandou, essa coisa toda. E assim por diante, em Roraima, naquele tempo era território, chegando em Boa Vista, na delegacia, no aeroporto, os policiais federais me pegaram, me levaram num quartinho pequeno lá, onde começaram a me interrogar. Aí quando eu expliquei toda a minha condição, eles pegaram e disseram, eu também quero contribuir com tudo, que eu expliquei que eu só tinha aquela sacola, e eu também quero contribuir, botaram 100 cruzeiros da época na minha sacola e me liberaram. Então assim eu viajava, de uma cidade a outra, e assim eu fundei a SOST, que no início do Estatuto da SOST eu não pude botar documento, foi o meu assessor jurídico, que era um predestinado, que trabalhava por ideal, que Deus o tem em sua santa paz, ele mais outras pessoas escolhidas que fizeram o estatuto para mim. A história é muito comprida. Para mim está ótimo, eu agradeço muito as perguntas e queria saber se a gente pode fazer umas imagens aqui dentro do senhor. Olha aqui, isso aí não é, digamos assim, eu já fiz documentários, tem até um documentário da Benetton, fizeram, e hoje em dia eu já prefiro, pode se tu quiseres, por exemplo, ir até na minha sala de audiência e fazer alguma imagem. Assim, eu só queria, se pudesse, só o senhor caminhando com o pessoal, só com os seus discípulos, só coisa bem rápida, assim. Espera um pouquinho, eu tenho que sair daqui, sou obrigado, cumprindo minha condição, de pedir ao Pai a bênção, porque estão aqui ninguém é artista, estão todos... eu queria salientar que todos eles estão comigo há muitos anos, ninguém deles é remunerado, porque aqui ninguém é remunerado, todos estão aqui por ideal, diferente de qualquer instituição, as pessoas que estão aqui, os que não são discípulos, são voluntários, mas são pessoas que estão aqui só por ideal, que ninguém aqui está, por exemplo, por remuneração. São pessoas que escolheram isso. Vou pedir ao Pai a bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Ó Pai, eterno e inefável,
Dieu infallible, créateur de l'univers, de culminance de ton royaume, du trône de ton pouvoir, au duquel tes yeux puissants voient tout. Bénis tes fils avec santé, lumière et justice, pour que tu sais toutes les gloires, aujourd'hui et toujours, mon Père. Que la paix soit avec tous mes enfants. Que la paix soit avec tous. Você já foi embora, seus tratamentos todos, assim, que vocês façam muito sucesso com o vosso trabalho, que o Senhor vos ilumine para que falem sua verdade. A gente pode fazer uma foto com o senhor? Pode. Pode? Pode. Fica aqui, cara, fica aqui assim. Alguém pode ver. Pode ver, cara. Pronto, tem uma foto mostrar aqui dentro de mim. Essa cara, todo mundo não dá pra ver. Tá ótimo. Deu certo? Obrigado. Tá ótimo. Se um dia quiserem vir me visitar, título de curiosidade, quero deixar bem claro. Vocês podem vir, afinal de contas, são todos jovens, podem ter curiosidade em saber, porque aqui é como uma escola, né? Eu não tenho endereço de ninguém, as pessoas vêm aqui, tem várias pessoas que vêm aqui. A gente pode fazer só umas imagens nessa sala? Sala pode. É tão provável. Então vamos lá. Me sentindo perdida, uma noite encontrei Henri Cristo na web e eu duvidei. Fiquei intrigada, fui ver vasculhar o que estava a transmitir, fez meu coração palpitar. A tristeza que eu sentia, amarga como fel, ela se dissolveu, enfim, do inferno saí, fui pro céu. A alegria chegou em mim, difícil até explicar. Sinto agora paz interior, livre, como águia voar. Que lindo, gente. Parabéns. Tá bom? Canta mais uma, canta uma da Mas se não continuar. Mariah Tá, então para Essa aqui não terminou, né? É assim, né? Ele veio pra dizer que é o Cristo reencarnado. Sua mensagem de amor brilha onde tem passado. E no mundo todos buscam alguém que lhes diga que tudo ficará bem. Mas agora temos ir aqui, basta acreditar. Tudo que me faz feliz, e Cristo mostrou-me, e tudo que o Mestre diz, pra sempre mudou-me. Parabéns. Aquela da Ué eu desceu mais, eu esqueci de falar. Bom, Adair, eu vou te pedir pra você contar um pouco da sua história, assim, como é que você conheceu o Henri, como é que você chegou até aqui. Tá. Bom, eu conheci o Henri lá em Curitiba, no estado do Paraná, em 1992. Na verdade, a gente está aqui em Brasília desde 2006. Né?
Então eu conheci ele, eu tinha 12 anos, era adolescente, eu fui acompanhada da minha genitora, que ela, na verdade eu nunca tinha ouvido falar do INRI. E ela, através de um amigo, pegou um panfletinho do INRI e ela foi atrás, ela queria saber, porque ela era investigadora de religiões, né? Então ela tinha curiosidade de conhecer. Aí, quando ela falou que ia até o INRI, eu falei, eu quero ir junto. Aí eu fui, acompanhei nessa primeira vez e desde então nunca mais parei de frequentar, né? E, bom, a princípio, como eu nunca tinha ouvido falar do INRI, eu não sabia nem bem do que se tratava. Vi, né, a foto dele no panfleto, o nome INRI Cristo. O que será que é isso, né? Aí, quando foi a primeira vez lá, quando se abriram as cortinas, né, era uma reunião de sábado, aí eu fiquei bem impressionada com aquele vozeirão dele, né, que ele logo deu um sermão naquela ocasião, e aquela voz forte dele, pensei, puxa, mas nunca vi uma pessoa falar desse jeito, né, sabe, aquela voz possante, assim. Aquilo me chocou muito. Aí, puxa, fiquei assim, o que será que ele tem a dizer, né? Aí o tempo foi passando, a minha genitora começou a pesquisar, como ela estava de licença nesse período, então todas as semanas ela ia até o INRI para perguntar, investigar, porque ela queria chegar a uma conclusão definitiva, porque ela percebeu que o INRI não se tratava de uma brincadeira. E todas as vezes que ela ia, eu sempre queria saber dela o que ele falou, o que foi que ele respondeu, pergunta isso para ele. Então eu tinha aquela curiosidade de aprender, de conhecer também. E claro, né, muitos perguntam assim, mas como foi que você viu que ele é Cristo? Como que você, né, descobriu? Não foi assim, não foi nenhuma luz que eu vi ao redor do INRI, não foi assim por um encantamento, não foi isso. Foi sim através das palavras dele, através dos ensinamentos, que é como se fosse um quebra-cabeça que você vai montando, você vai vendo que tudo vai se encaixando, que tudo no INRI tem coerência, a história dele desde a infância, a história dele, então você vai montando esse quebra-cabeça até que chegou um momento em que eu não tinha mais dúvida, não tinha o que duvidar no INRI, era tudo muito claro. Quando foi esse momento que você perdeu todas as suas dúvidas? Se é que você tinha algumas dúvidas no início? Na verdade, assim, como eu era católica não praticante, e a questão da reencarnação, para mim, era uma coisa absolutamente natural. Não tinha dúvida quanto a isso. Era, sei lá, para mim era normal a pessoa ter mais de uma vida. Não sei, parece que aquilo já era algo que eu já nasci acreditando, digamos assim, né? Então, quanto a isso, não tinha dúvida, apesar de ser católica na época, né? Mas era católica só de nome. Uma questão que me intrigava em relação a Deus, as religiões, eu sempre via assim, que Deus é representado como uma figura masculina. Pelo menos o Deus do cristianismo e do judaísmo, do qual se originou, é um Deus predominantemente masculino. E numa reunião de sábado, até lembro que foi numa reunião no período da manhã, isso era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Por que Deus é homem? É só masculino? Né? Porque, sim, parece que existe meio que desprezando o aspecto feminino. Aí numa reunião, foi no período da manhã, o INRI, de repente, ele começou a falar sobre isso. Falou assim, meus filhos, Deus é perfeito. E por ele ser perfeito, ele não é nem só masculino, nem só feminino. Ele é os dois. Ele é masculino e feminino. Embora a gente pense que ele é masculino, mas não, ele é as duas coisas juntas. E nisso está a perfeição de Deus. Então aquilo assim, sabe quando assim, conecta uma coisa dentro de você, aquilo realmente me deu uma coisa, sabe? Puxa, aquilo para mim foi muito chocante, sabe? Daí, então, assim, é como se tivesse a última pecinha ali, tivesse se encaixado ali, sabe? Aí eu pensei assim, não, realmente, o INRI, olha, tudo que ele fala, tudo que ele ensina, a gente vê que vem de Deus mesmo. E o que mais
o que é mais impressionante é que o INRI, ele só teve 3 anos de escola. E ele só teve uma iniciação católica para compreender o que os católicos pensam e sentem, porém ele não teve nenhuma iniciação em religiões, esoterismo, espiritismo, nem nada disso. No decorrer da vida, porque ele rompeu na adolescência, ainda ele rompeu com a Igreja Católica e tornou-se ateu. E ele viveu nessa condição de ateu até o jejum em Santiago do Chile. Então o que impressiona, o que intriga é justamente o fato de o INRI não ter iniciação religiosa e de repente ele ensinar coisas que você sente, que é a verdade. Entende? Coisas assim da nossa vida, do sentido da nossa existência, do universo, do cosmos. Você sente que aquilo faz tudo, faz sentido, sabe? Aquilo então dá um sentido para nossa vida, para nossa existência. Entende? Então, claro, pode até ter outros aspectos que talvez eu não vou nem me lembrar aqui no momento, mas isso é o que eu posso dizer, que do que eu lembro foi algo que realmente mexeu comigo, mexeu com o meu espírito. E aí tem quase 20 anos que você está acompanhando o INRI. No caso, eu comecei em 1992, agora já faz 19 anos, agora em março vai fazer 19. E aí você começou a acompanhar ele? No caso eu era seguidora. Você é seguidora? Eu era seguidora. Hoje eu sou discípula, né? Então eu comecei como seguidora, fiquei 5, 6 anos acompanhando como seguidora. Mas teve um momento em que eu sentia vontade de me tornar discípula para poder estar mais próximo a ele, para poder acompanhar, me dedicar mais integralmente à causa do INRI, né? Você como seguidora e você como discípula, dá uma pincelada só nessa diferença, no sentido cotidiano. Na verdade, quando eu era seguidora, eu já procurava viver como se fosse discípula, né? Eu procurava, assim, porque como eu tinha uma ligação mais íntima com a SOST, né? Às vezes a SOST tinha um retiro na época, né, em Antonina, então eu procurava sempre nas férias estar perto, nos finais de semana, às vezes eu ia passar o final de semana lá na SOST, né, que era lá em Curitiba, então eu sempre procurava estar próxima e trazer para a minha vida cotidiana o que fosse possível da forma como se vivia na SOST, que eu considerava e considero a melhor forma de viver, né? Que eu ensino as pessoas a viver, que muitas pessoas pensam que vivem, mas elas não vivem. Né? Então, assim, de várias formas, seja pelo aspecto da saúde, do bem-estar, do teu bem-estar espiritual, não só o físico, mas espiritual também. Então, tudo isso eu procurava trazer para a minha vida. Então, quando eu vim ser discípula, para mim eu já estava meio que acostumada. É que eu me identifiquei, na verdade, com a forma de viver. Por isso que eu quis me tornar discípula. E atualmente, como é que funciona assim, o seu cotidiano aqui e fora da SOST? Porque assim, quando a pessoa se torna discípula, então ela vive na SOST, ela dedica integralmente a vida à causa do INRI, a SOST, enfim. Mas para nós, o que é servir a Deus? Que muitos pensam que servir a Deus é ficar o dia inteiro rezando, é você acordar lá às 4h30, 5 horas da manhã e ficar emitindo preces e mantras e que aquilo agrada a Deus. Nós não pensamos dessa forma. Para nós, agradar a Deus e servir a Deus é você, no teu cotidiano, no teu trabalho que você faz, as coisas, até numa jardinagem que se faz, você fazendo aquilo com amor e por amor a Deus, isso é o que agrada a Deus, no nosso ponto de vista. Então, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, todos os nossos atos, a gente procura viver o que pregamos. Caso contrário, não teria sentido, né? Então, tudo aquilo que o INRI prega, a honestidade, você estar com a paz de consciência, fazer as coisas com amor e bem feitos, desde um trabalho doméstico que a gente tem nossos afazeres e tudo, até um trabalho no computador, informática, seja quando você está às vezes lavando uma calçada ou qualquer coisa que você vai fazer, fazendo aquilo
com amor e com a consciência de que é como se fosse uma oferta a Deus, uma oferenda para Deus, tudo que a gente faz, né? Porque o que é Deus, na verdade, né? Posso dizer hoje em dia que antes de conhecer o INRI, eu apenas acreditava em Deus. Hoje eu tenho certeza que Ele existe e que Ele está na nossa vida e que nós somos indissociáveis dele. E é isso que o INRI ensina, que o INRI fala assim, que muitas vezes você pode, às vezes, cometer um delito escondido, que ninguém vê. Mas ele fala que Deus vê através dos teus olhos. Então essa consciência da onipresença de Deus que a gente aprende aqui com o INRI, que às vezes ninguém está vendo um trabalho que você está fazendo, mas Deus está vendo e Ele vê a dedicação, o esforço, o empenho que você coloca naquilo para que fique bem feito. Entende? E isso em todos os nossos atos, né? Procuramos aplicar esse princípio. E como é que funciona um dia seu aqui? Da hora que você acorda, a gente acorda, que você vai dormir? A gente acorda, fazemos as nossas orações, que não precisa ficar lá muito tempo orando. É uma oração que se faz para você começar o teu dia já com aquele contato com Deus, com o divino, né? Com o cosmos. Não importa o nome que se dê, e sim a essência é aquela, o contato com o divino, né? Então você começa o dia, a primeira coisa, a fazer a oração. Claro, vai lavar o rosto, às vezes tomar um banho, alguma coisa, faz a oração. Aí você vai fazer as suas tarefas cotidianas, seja às vezes a tarefa doméstica, porque a gente temos uma horta aqui, a gente faz nossas tarefas na cozinha, as tarefas na informática, na jardinagem. Às vezes tem algumas que precisam sair para fazer diligências externas, pagar uma conta, às vezes até comprar alguma coisa que precisa, que não se produz aqui. E assim é o nosso cotidiano. Às vezes vem pessoas entrevistar, a gente para o que estamos fazendo, né? Paramos e nos dirigimos ao local da entrevista. Mas é assim, e nós fazemos a divisão das tarefas, né? Porque, embora não pareça, mas são muitas tarefas. Principalmente as domésticas, que às vezes as pessoas pensam assim, discípulo tá lá, só fica lá igual monge, né? Pensa que a gente não faz nada, mas não. E principalmente porque, sendo a nossa alimentação vegetariana, e que a gente procura nos alimentar o mais natural possível, então isso requer bastante do nosso tempo. Então a gente faz todas essas tarefas. E tem pessoas que às vezes vêm de fora, vêm nos visitar aqui, vêm visitar o INRI, né? Fica um período aqui conosco. Tem os momentos que o INRI faz a reunião do corpo eclesiástico, na qual ele vai expor alguma questão que vai durante a semana, que a gente faz um planejamento, né? As tarefas que precisam ser executadas. E assim vai. Assim e daí durante o dia. Às vezes quando a gente lembra, porque às vezes a gente não lembra, porque a gente é ser humano, a gente esquece também. Então, quando a gente se lembra, faz mais uma oração no decorrer do dia. E à noite, antes de dormir, também o ideal é fazer mais uma oração antes de dormir, para que o nosso repouso tenha aquela energia, né, que é com aquele último contato que a gente teve com Deus, né, com o divino. Você falou que vocês têm uma horta aqui, que a alimentação de vocês é vegetariana. Tudo que vocês comem é produzido aqui? É muito do que a gente come é produzido aqui, principalmente verduras, hortaliças, cenoura, beterraba, repolho, milho, aipim, frutas também, tem, né, algumas árvores frutíferas, bananas, aí tem o bananal também lá, que graças a Deus está produzindo banana a contento, né, que a gente dá para a família, suprir a família. E assim, tudo que produz aqui a gente não precisa buscar no exterior. Para nós é uma questão de economia e também de saúde, porque infelizmente, né, até as coisas que a gente compra lá fora tem agrotóxicos, às vezes tem contaminação, transgênicos e tal. A gente procura buscar tudo que é possível, que a terra pode nos oferecer, a gente busca extrair daqui mesmo.
Pode perguntar sobre a questão, ela tocou na economia, a gente gostaria de saber como funciona, né? Como que sustenta? Como é que sustenta Então, a ordem. porque, por exemplo, antes de me tornar discípula, eu era seguidora, mas era benemérita também. O que isso significa? São as pessoas que espontaneamente querem contribuir com a causa do INRI. Elas oferecem uma doação, mas espontâneo, sem chantagem, sem aquela obrigação, e sim porque a pessoa ela sente vontade e necessidade de ter um vínculo com a SOST. Porque nem todos, às vezes a pessoa gostaria até de viver aqui conosco, mas não pode, ela tem sua família, tem seu emprego, seu trabalho, sua profissão e tal, a pessoa não pode viver aqui conosco, né? Então elas oferecem um donativo para que tenha esse vínculo, né? E também as pessoas que têm consciência e quem sabe que um IRI é, né? Porque não pode a pessoa, vou doar, sei lá, não saber o que está fazendo. Não, a pessoa tem que ter consciência do que ela está fazendo, do que isso significa. Que é um vínculo que ela está estabelecendo com o reino de Deus, formalizado pela SOST. Você quer perguntar, essas pessoas que costumam, você mantém um vínculo com elas, né? Inclusive, da última vez que você esteve aqui, a gente recebeu bastante materiais, né? Sobre o INRI. Que existe o MEPC também, o Movimento Eclético Pro INRI Cristo, que é uma organização de livres pensadores que eles se juntaram justamente para produzir o material, né, os livros, onde está relatada a história do INRI, os ensinamentos dele. Mas são pessoas também, uma instituição sem fins lucrativos. O único objetivo é transmitir os ensinamentos do INRI Cristo. Entendi. E vocês costumam acolher outras pessoas que vêm pedir auxílio? No caso, o INRI, a gente tem uma visão assim, que o INRI ele não dá o peixe, ele ensina a pescar. Então ele dá segurança para as pessoas, ele dá a bênção do Pai, e ele dá segurança para que as pessoas acreditem em si mesmas e através disso elas consigam prosperar nas suas vidas. Esse negócio, claro, ele vê com bons olhos a caridade, né, essas boas obras, claro, desde que sejam verdadeiramente altruístas. Porém, nós temos a visão de que as pessoas, elas não sabem do potencial que elas têm, muitas vezes. E elas não aprenderam a acreditar no seu potencial. Então o INRI, ele desperta o que adormece dentro de cada um. Né? Nesse sentido, o INRI ajuda. Muitas pessoas, seguidores, as que estavam desempregados, vêm, conversam com ele e ele dá aquele jato de energia positiva na pessoa e a pessoa ela começa de repente a ver algo que antes ela não via. Né? E muitos voltam, agradecem, INRI conseguiu um emprego, eu estou prosperando na vida. E assim que elas vivem. Daí elas se sentem até compelidas a até ajudar, né, a SOST. Enfim. Posso fazer só mais uma perguntinha? Você e o INRI também havia afirmado na vez que a gente esteve aqui que vocês não são católicos, né? Não. Se existe alguma religião, alguma coisa, se vocês afirmam alguma coisa, né? Na verdade, a SOST ela não é uma religião, ela é uma escola mística e filosófica. Porque o INRI ensina o seguinte, que Deus é onipresente. Logo, se Ele está presente em todos, não tem porquê a necessidade de religião. Religião significa religar. Se você já está ligado a Deus, você não precisa de religião. E hoje em dia, as religiões, né, infelizmente, muitas estão voltadas para o lucro e não para que as pessoas realmente tenham contato com Deus. Nós vemos as religiões como elas são interpretações humanas de Deus. Mas não é a religião que vai fazer você se unir a Deus. Que Deus você descobre lá no teu fórum íntimo. Não é numa igreja, não é num templo, não é num palácio que você vai descobrir Deus. É no teu fórum íntimo. E as religiões são caminhos. E no caso, eu considero o INRI, vejo-o como o caminho mais curto. Porque ele ensina de uma forma direta, sem rituais, sem muitas explicações, sem complicações. O INRI ensina Deus com pureza.
a essência de Deus é o que o INRI nos mostra. E você que vai descobrir lá no teu fórum íntimo. Então a SOST, o que significa? Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. A SOST é universal, né? Porque Deus é o universo são uma só coisa. Mas então a SOST ela é uma escola mística e filosófica, não é uma religião, né? Só no aspecto jurídico, legal, está considerado uma religião para facilitar os trâmites das burocracias e tal, né? Então é isso. E voltando à questão um pouco pessoal também, o pessoal tem curiosidade assim, em relação a se vocês praticam celibato, esse tipo de coisa, como é que funciona, né? No caso aqui na SOST, o INRI nos ensina a viver em pureza, nós que somos discípulos. Os seguidores não, eles têm suas famílias, enfim, mas o INRI ensina a gente a viver em pureza. A gente nem chama de celibato porque essa palavra já está muito pegajosa até, né? Porque tem a ver com pedofilia, igreja católica, padre, essas coisas. Então não é por aí. Que o INRI ensina a gente a transmutar as energias do sexo através da conscientização e da oração. Por isso que a gente não tem necessidade de praticar sexo. Mas não significa que sejamos castrados ou que a gente, né, não. E sim que a gente, através da conscientização e também, né, do poder que o INRI nos dá, que a gente se sente em paz, não sente a inquietude de ter que praticar sexo, né? Porque a gente vê o sexo como algo sagrado e não como algo que deve ser desperdiçado, como se acontece, né, no mundo. Mas a gente não é contra, porque, por outro lado, o INRI também ensina que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos estertores da carne. Então, o sexo, no mundo, as pessoas que vivem isso, que praticam, né, que às vezes tem lá o seu companheiro, sua companheira e tal, não importa também se é homossexual, se é hétero, o que seja, isso faz parte da evolução do ser humano. Ele precisa passar por isso até ele atingir a consciência de que ele não precisa disso. Porque quando ele adquire a consciência de que é como se assim, quando você de repente consegue uma certa intimidade com Deus, com o divino, aí você não precisa mais, entendeu? Não que isso também nos faça melhores ou superiores a ninguém. É apenas uma questão da conscientização que a gente adquire, né? Então é isso. Obrigada, Dani. Foi ótimo. Bota por baixo, por dentro. Licença. Um pedaço, não, eu ponho. Não, acho que pôr por baixo, já pode ser suficiente. Não, mas ela já entendeu. Ela já entendeu, só que ótimo, porque tem uma impressão muito forte com isso. Eu sei. Tá ficando legal, hein? Ficando. Você letra o seu nome? Carinos é K-A-R-I-N-U-S. Carinos. Scheffer. S-C-H-A-E-F-E-R. Aí você pode falar olhando pra mim? Posso. Carlinhos, eu vou te pedir pra você contar como foi o seu primeiro contato com o INRI, contar um pouco dessa trajetória que você deve ter seguido até chegar aqui hoje. Tá. Bom, eu primeiramente encontrei, foi um panfleto, né, a respeito do INRI, lá onde eu morava, em Florianópolis, né, em Santa Catarina. E daí eu já acreditava, né, na reencarnação, né, na espiritualidade, já acreditava nisso, achava que era possível, tá? Então eu achei que poderia ser, né, que o INRI poderia ser o Cristo, né. Então daí o que aconteceu? Eu vi esse panfleto, daí entrei no site lá, li as perguntas, vi que tudo tinha lógica, tinha... Desculpa. Perdão, pode começar de novo. De novo? Não, pode continuar a história, não precisa. Pode continuar. Conta bem Bom, da hora que você viu o enfim, panfleto. daí encontrei esse panfleto, né, daí vi que o que estava escrito ali tinha lógica, era verdadeiro. Olhei a foto do INRI, a foto dele me chamou muita atenção, sabe?
a segurança que ele passava na foto, sabe, tudo isso, me chamou a atenção. Daí fui na internet, li as perguntas respondidas, daí quis ver pessoalmente, né, fiquei intrigado, fiquei com vontade mesmo de ir lá pessoalmente. Daí eu fui, era em Curitiba, né, a sede lá antigamente, daí fui de Florianópolis até Curitiba, sábado tinha uma reunião, né, daí assisti a primeira reunião, gostei muito, fiz perguntas, me acolheu super bem. Daí queria saber cada vez mais, queria estar participando cada vez mais, né? Daí sempre que dava os sábados eu voltava em Curitiba, né? Sempre que era a minha prioridade, né? Daí me tornei um benemérito, assim, comecei a participar da SOS como eu podia, né? Até uma hora que eu queria estar participando 100%, sabe? Eu queria estar, assim, ajudando, assim, 100%. Daí foi quando surgiu a ideia de ser discípulo, né? Daí foi surgindo a oportunidade, surgiu a oportunidade, passei por um período de aspirante, né? Que são 7 meses, que a pessoa fica dentro da instituição, né? Da escola, que aqui não é uma igreja, né? É uma escola mística e filosófica, né? Daí eu passei 7 meses como aspirante, e daí passei por essa fase, daí vesti a túnica, né? Que daí a pessoa se torna um discípulo depois que veste a túnica, né? Faz um juramento, né? E veste a túnica e se torna um discípulo. Que quer dizer aquele que segue a disciplina, né? Segue a disciplina aqui interior da escola do Reino de Deus. E como foi a primeira vez que você falou com você? Ou foi, como o João disse pra gente, foi pelo telefone, depois pelo e-mail, depois pelo telefone? Não sei. Foi ao vivo mesmo, foi lá na reunião, né? Desde a primeira vez que você viu ele, você sentiu? Foi impactante, sentir a autenticidade, sabe? A autenticidade, a energia, sabe? É uma coisa que não mente, a energia não mente, então a autenticidade é uma coisa que permanece. A pessoa às vezes pode se impressionar com uma coisa, mas ela vai vendo que aquela coisa não é autêntica e aquilo acaba saindo da vida dela, se ela gosta, se ela ama a verdade, né? E eu, como adoro a verdade, eu amo a verdade, eu fui vendo que o IN, tudo no IN era verdadeiro, sabe? Então, realmente foi, né, isso que me fez cada vez mais querer estar perto do IN, né, dos ensinamentos, da SOS. E você atualmente está aqui há quanto tempo? Aqui desde o começo, desde o dia 18 de maio de 2006, né? Mas você chegou a se tornar discípulo lá em Curitiba? Foi. Daí foi em 2004, né? Em 2004 eu ingressei no corpo eclesiástico. Que é como são chamados Isso, discípulo. Comecei a ser o aspirante, né, no caso. Né? Que fez os 7 meses. Isso, 7 meses depois. Em 2005 eu me tornei discípulo, fiz o juramento, eu me tornei discípulo. E como é que é o seu dia a dia aqui hoje? Quais são os seus dia trabalhos? Bastante trabalho, né? Bastante leitura, trabalho, estudo. Eu sou porteiro, né? Então eu recebo as pessoas que vêm visitar o IN. Praticamente é assim, é isso aí, é cuidar de tudo e atender o IN, né? No que ele precisa. A gente tá, no que eu posso, eu atendo ele, sabe? Faço as coisas que ele pede pra mim fazer. Como é que você se sente hoje aqui? Feliz, completo? Feliz, realizado, 100%, com certeza. Eu era lá no mundo, eu podia dizer, eu estudava, fazia a faculdade de engenharia, de produção, eu tinha, né, tinha segundo grau completo, estava completando o 3º grau, já tinha morado 2 anos no exterior, fiz um curso de inglês também. Tinha meu negócio próprio, né? Morava na frente da praia, mas mesmo assim eu não estava contente. Só com o IN, através do IN, que eu realmente fiquei contente 100%, vamos dizer, o que faltava, sabe, para minha vida. Então, foi bem assim. Tem mais alguma coisa que você queira contar pra gente? Eu tenho sim, vamos dizer, as pessoas que ouvirem, né, a entrevista, que puderem, né, ver a internet lá, o site do INRI, www.inricristo.org.br. Lá tem mais de 300 perguntas respondidas, né, e as pessoas podem entrar, acessar livremente, gratuitamente, não paga nada.
E saberem um pouco mais também e ficarem contentes, assim, descobrirem a verdade, né? Que a verdade que falta muito nos dias de hoje é a verdade, aquela coisa que te deixa, que te conforta, né? A autenticidade. O mundo está bem carente disso, na minha opinião. Então o INRI é o único que pode dar essa segurança, essa força, esse chão pra gente, sabe? Então eu tenho isso para dizer para as pessoas que podem, querem, desejam mesmo, que vão, entrem na página e se satisfaçam lá. E, se possível, venham visitar o INRI pessoalmente. Eu tenho uma pergunta. Antes de você conhecer o INRI, se você já tinha algum contato com religião, com... Vamos dizer que eu estava em busca, sabe? Eu tive contato com o budismo. Eu vim numa família católica, né? Fiz a primeira comunhão, fiz o crisma. Daí comecei a estudar um pouco do budismo, da meditação, da yoga. E estava mais em busca, era do conhecimento de si mesmo, sabe? Da espiritualidade. Não era muito de seguir essa instrução porque está escrito nesse livro, sabe? Eu era de descobrir por mim mesmo, sabe? Aquilo que eu entendi que era verdadeiro, isso realmente tem sentido. Mas tinha outras que eu gostaria de descobrir por mim mesmo, então eu era meio que um buscador da verdade. E só o INRI me deu esse conforto de encontrar a verdade, sabe? E foi como um complemento, assim, um conforto mesmo, sabe? Uma revelação muito boa. Bacana. Legal. É isso. Bom, Karina, obrigada. De nada. Deixa eu ver. Precisa fazer. Pode sentar, que eu já vou fazer. Não vou sentar em cima do fio? Já pode só puxar a palavra. Aí, pronto, tranquilo. Só ajeitar aqui. Tudo bem? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Mariana. Mariana? Lino. Lino, tá. Mariana Lino, sou João. José de Almeida, mas por enquanto é João. João. J-O-A-L. Mas é José de Almeida? É, José de Almeida, que no É caso o nome. sintetizou. Tá. Estamos vivendo na época de economia, vamos economizar até no nome, na tinta da impressora, por favor. Que dizem que é o líquido mais caro que existe na face da Terra é tinta de impressora, né? Então... é verdade. Não sabia. Bom, João. Pois não. Conta pra gente como é que você conheceu o INRI, como é que você começou. Bom, a primeira vez que eu vi falar do Rabi, né, do Henrique Cristo, eu estava na casa da minha madrinha assistindo o Ratinho. Então estava ele, um tal de professor, não sei qual é aquele professor, sei que ele parecia uma bola de Natal, grande, todo brilhoso, e também o Padre Quevedo. Então ele estava lá no meio dos dois, tendo aquele debate, né, aqueles famosos debates que existiam antigamente, e ele disse assim, que no espaço não tinha ar para respirar, como é que um corpo poderia ter subido aos céus se não tem ar para respirar. Claro, ainda mais naquela época que astronauta não existia, né? Nem balonismo existia para um corpo subir sem esses aparatos. Eu fiquei prestando atenção e disse, não é verdade, olha, eu concordo com ele. Mas eu era católico praticante, aliás, eu era de temporada. Eu ia para a igreja, ficava, rezava, depois parava. Então, mas eu sempre fui assim, não era de ir a procissões, porque eu sou natural de Belém do Pará, onde é o Círio de Nazaré. E lá eu não ia. Para aquilo, senão eu ia assumir lá no meio, que lá é muita gente, não quero ficar perdido lá no meio. Então tá, eu vi, concordei, mas deixei passar. Aquilo ali foi assim, só de momento eu olhei, tudo bem, Henrique Cristo. Então eu fui seguir minha vida, isso foi em 2001, eu estava no primeiro ano. Foi em 2001. Continuei minha vida e parece que eu esqueci. Henrique Cristo eu esqueci. Era alguém que passou... Quando foi numa época que eu fui ao aeroporto, tinha um livro dele lá numa das livrarias do aeroporto. Henrique Cristo. E como eu estava meio de bobeira por lá, eu vi aquele livro. Sim, Henrique Cristo, mas nem comprei aquele livro. Eu comprei até um outro lá. Também esqueci. Por quê? Porque tudo tem seu tempo. Muitas pessoas hoje em dia, elas enxergam o Rabi, o vem na mídia, ouve na rádio, uma revista,
né? Mas ainda não despertou aquele interesse. Ou então é algo mesmo passageiro. Quando foi acontecer de eu me interessar pelo Rabi? Eu estava fazendo sociologia e estava pesquisando sobre uma matéria do TCC, sobre o trabalho de conclusão de curso, né? Então, eu estava pesquisando na internet e não estava encontrando o que eu queria. Eu disse assim, quer saber, eu vou ficar aqui na internet jogando palavras soltas no Google. Pé, cachorro, gato, sabe o que é para dar aquela esparecida? E veio na minha cabeça INRI. Mas não escutei nenhum vozeirão, não escutei nada de nada, assim, uma voz fantasmagórica que escreva INRI. Não, nada disso. Aí eu peguei e escrevi INRI lá e apareceu na lista o site www.henricristo.org.br. Aí eu olhei Henrique Cristo, vou clicar aqui, né? Tá tudo bem. Cliquei e ficou aquela música lá. Tananana, agora meus filhos que ouvem falar de guerras, rumores de guerras. Aí eu disse, gente, o que é isso? Né? Aquele impacto assim. Muita gente vai ficar, né? O que é isso? E comecei a pesquisar o site. Lendo e relendo naquela época, mais de 200 perguntas. E é preciso ter fibra para ler todas as perguntas, sabe? Realmente, naquela época, era uma lista, assim, parecia uma linguiçona que tu tinhas que ler. Hoje em dia deu uma mudada no design, que ficou ótimo. E tudo bem, eu fiquei lendo, mas até aí eu disse assim, não, até aí eu não disse assim, é ele que está aí na Terra. Não foi assim, né? Sabe, finalmente e tal. Não. Foi lendo. Aí eu li uma partezinha lá, corria para a Bíblia. Lia mais uma partezinha e corria para a Bíblia. Eu ia toda hora assim, né? Naquela parte de ficar lendo e comparando. Quando foi que realmente caiu, como diz assim na linguagem popular, quando foi que caiu minha ficha? Foi naquele, como eu costumo dizer, foi nos 3 porquinhos. Foi aquela parte da reencarnação, ressurreição e ressuscitação. Aquela parte para mim foi fundamental. Quando eu entendi aquilo, eu disse, gente, vamos parar de brincadeira. Se existe uma pessoa na face da Terra que pode explicar isso, só pode ser Cristo. Não tem nenhum nem outro, só pode ser Ele. Quando eu li e compreendi aquilo. Dali para frente, quando foi aquela chave que abriu na minha mente, todo o resto foi fácil. Né? E aí como você fez? Você procurou o INRI? Se não, tornou seguidor e depois o Rabi, digamos, me pegou numa época meio rebelde da minha vida. Por quê? Porque eu já não estava... embora eu frequentasse a igreja católica, né, a igreja católica romana, de temporada, eu também frequentava o centro espírita. Mas não participava de mesa branca, aquelas coisas não. Era mais pro lado do... como é que diz? Grupo jovem. Sabe, quando a gente está envolvido naquele mundo espiritual, que a gente sabia sobre a reencarnação, já tinha consciência, comprava livros espíritas, né? Só que bate aquela neurose às vezes, de dizer, gente, estou cercado de espírito. Não vou perder minha privacidade, eu vou ficar... sabe? Bate aquela coisa... E eu digo, quer saber de uma coisa? De espírito, reencarnação, para mim não existia, né? Eu disse assim, eu vou me desligar disso. Não existe, pronto. Para ver se parava, né? Porque muitas pessoas, quando elas tomam conhecimento do mundo espiritual, elas ficam realmente receosas. Elas dizem, poxa, se cai um copo da mesa, se o gato espirra, foi o espírito que fez isso. Não é por aí. Tem que ter sempre uma divisão e uma segurança quando toma conhecimento sobre isso, né? Aí qual foi que eu perguntei que tu disseste? Quando foi que eu comecei a me... sim, quando você leu sobre os 3 porquinhos. Os 3 porquinhos, da reencarnação. Aí você procurou e como foi que você teve esse primeiro contato? Bom, eu lembro que foi na época na época do Dia dos Pais do ano de 2006, né? Na época do Dia dos Pais. Eu mandei um e-mail para ele, né? Não tinha esmiuçado com todo o conteúdo para descobrir que tinha um telefone de contato. Eu mandei um e-mail para ele, que aí tinha um e-mail lá também. Qual é a pessoa que está preparada para falar pelo telefone com Cristo, né? Vou mandar um e-mail pelo menos, senão eu gaguejo no caminho e não vai dar certo. Aí eu peguei, mandei um e-mail, disse que eu o reconhecia como ele mesmo, quem ele é.
a identidade dele como pai da humanidade. E veio a calhar que era Dia dos Pais. Então eu disse assim, o meu presente para ti é meu reconhecimento de que tu és Cristo, que tu és quem és. Tá. Aí ele pegou, mandou um e-mail de volta, falando que seria muito interessante para eu adentrar melhor sobre a condição dele, né? Adquirir aquele livro Despertador Primeira Parte. Aí eu pedi pelo correio, né? O Despertador Primeira Parte. E tanto que na época eu não tinha falado para minha genitora, para ninguém eu tinha falado. Eu acho que era uma tal de instinto de preservação, vamos colocar assim. Por quê? Eu estava usando a internet lá, lendo o site, chegava minha irmã, eu já mudava de página. Por quê? Porque eu não quero que a pessoa fique perguntando, querendo jogar um balde de água fria no que eu estou interessado. Ou que olha, isso daí, você está procurando saber disso? Tudo bem que sempre acharam que eu fosse estranho lá em casa, né? Sempre disseram que eu era quase uma ovelha negra em casa. Mas eu não queria que as pessoas me pusessem para trás no que eu estava interessado. Então eu sempre procurava ficar na minha, sempre reservado, naquilo que eu me interessava. E chegou o livro lá em casa, a mamãe perguntou, mas que livro é esse? O que é isso? Ah, não, o que eu pedi. Também ela não perguntou mais, ela sabe que eu sou assim mesmo, não perguntou mais. Li toda a história, eu disse, desde a infância dele, está me despertando desde a infância dele, e tudo que aconteceu com ele, sobre as prisões, sobre a expulsão dos países onde ele não foi aceito, isso só veio fortificar a minha convicção. Eu disse, olha, se existe uma pessoa na face da Terra que passa por isso e ainda está de pé, só pode ser alguém enviado por Deus. Só pode ser alguém que tem que passar por tudo isso e superar tudo isso. E é ele, né? Não foi nada sobrenatural, foi racional. Minha conclusão de quem ele é foi lógica e foi racional. Mandei um e-mail. Aí depois do e-mail eu mandei trocamos MSN com as discípulas. E ele ficou me aconselhando de lá como é que eu deveria proceder, né? Porque de fato o que eu tinha feito, de ficar na minha, não ter revelado para as pessoas, foi o mais correto possível, né? Que não... Senão a pessoa vai dizer, tu vai por aí, ou seja, a pessoa sempre puxa para trás. E sempre eu fiquei lendo, pesquisando, estudando. Tá. E-mail, MSN, depois eu telefonei. Tanto que eu telefonei de um orelhão público. Porque eu não queria que, afinal de contas, aparecesse na conta telefônica de casa um telefone para Brasília, né? Não era nem eu que pagava a conta telefônica, então eu tinha que respeitar. Tinha que comprar cartão telefônico. E telefonei, que era perto de um barzinho de casa, de esquina, assim, um barzinho. Aí telefonei pra cá e falei com ele, ele disse, meu filho, é o nosso reencontro, não sei o que, ele falou comigo pelo telefone, né? Claro. Tá, eu fiquei, tá, tudo bem, senhor não sei o que. Quando eu coloquei aquele telefone no gancho, aí tu vai pra casa, tu diz assim, gente, falei com Cristo pelo telefone, pensa no surreal que é isso, né? Aí tá, eu fui e fiquei motivado, né? E comecei a me interessar em divulgar, digamos assim, fiz um texto falando sobre... um detalhe. Belém do Pará, onde aconteceu a Revolução do dia 28 de fevereiro de 82. Eu nasci em Belém do Pará. Sabe? Eu disse, como foi possível que isso aconteceu aqui onde eu nasci e ninguém me falou nada? Parece aquele homem traído, sabe? Parece aquele homem traído que digo, como é que é isso? Eu estou aqui e ninguém me fala nada? De fato, as pessoas em Belém do Pará, a maioria, elas apagaram isso da memória. Foi um momento chocante em Belém do Pará, que ficou, digamos, 15 dias direto nos jornais, enquanto o Rabi estava detido no presídio de São José, que virou polo joalheiro, São José Liberto. Então eu disse, olha, por todos aqueles lugares quase em que ele esteve, eu passei por lá. Então eu estava vivendo numa cidade histórica, que para o futuro vai ser várias pessoas do mundo inteiro, jornalistas, enfim, vão passar por lá. Até uns vão querer fazer peregrinação, eu não duvido, no futuro, né? Para querer ficar mais próximo do Rabi e tudo mais.
Então eu vivia lá e disse, gente, como é que pode? Aqui onde eu nasci, aconteceu essa revolução, eu não estou sabendo. E a revolução foi depois que eu aconteceu antes que eu nasci. Então pra mim era novidade, né? Eu entrei em contato e tudo mais. E depois que você falou com ele pelo telefone, você resolveu vir aqui, visitá-lo? Sim, eu resolvi vir aqui. Mas como foi isso? Eu vinha ainda no meu aniversário, que é em dezembro de 2006. Foi muito rápido, sabe? Tudo nessa questão, acho que até foi para combinar com o meu nascimento, que eu já nasci prematuro, eu acho que tinha que ser tudo prematuro comigo. Não tinha que perder tempo, não. Aí o que aconteceu? Eu telefonei, entrei em contato e tudo mais, eu marquei de vir para cá, de conhecer, passar os 3 dias pelo menos. Mas não podia falar lá em casa que eu vinha para cá por causa do Rabi. O que eu ia dizer? Eu ia dizer, olha, como eu estava estudando Sociologia, me preparando para ingressar na carreira diplomática, eu ia dizer assim, olha, eu vou lá a Brasília conhecer o Instituto Rio Branco, que é onde as pessoas, né, tem todo um preparo para ser diplomata. Então eu fui e ia falar isso com a minha genitora. E falei para ela, disse, não, meu filho, não vai agora não. Bom, por que a minha genitora? Porque eu sou pai, a minha genitora era pai e mãe, né? Então a gente tem que ter um respeito pelos nossos genitores. Então eu tenho que prestar, aliás, eu vivia debaixo do mesmo teto que ela. Eu ainda não trabalhava. Eu dependia dela, então tem que ter todo aquele respeito, claro. Até mesmo quando a pessoa é independente, tem sua casa, tem que dar satisfação para aquela pessoa que a carregou no colo, não é verdade? Tem que ter aquele carinho, aquela... Poxa, é como diz assim, tu não pode cuspir no prato que tu comeste. Tu tem que ter realmente aquela consideração muito forte. E essa consideração eu tenho até hoje, graças a Deus, com a minha genitora. Ela disse, não, meu filho, lá tá chovendo, não vai pra lá não, vai numa outra época. Então, tá bom. Mas eu tinha aquela vontade de vir. Eu disse, gente, não posso esperar. Não posso esperar. Não posso aguardar. O que aconteceu? Em abril de... Não, foi o quê? Em janeiro... 12 de janeiro de 2007, né? Dezembro e janeiro. Eu peguei, minha genitora foi para um lado, viajou para um lado, eu viajei para o outro, sem dizer nada, né? Vim para cá e fiquei 3 dias. E é como diz, é impactante estar pessoalmente com ele. Aqui? Foi já aqui. Ele já estava instalado aqui, porque ele veio para cá, para a sede definitiva, em 18 de maio de 2006. 18 de maio de 2006. Então a gente estava aqui, ainda estavam sendo feitos muros. E eu vim, eu conheci, fiquei hospedado onde atualmente é o Sacrário, antigamente não era. Bom, fiquei 3 dias aqui e nisso, né, eu tive de voltar para Belém para continuar meus estudos de Sociologia, que afinal de contas eu queria ser também professor de Sociologia. Bom, dali pra frente, voltei pra casa e ficou... Aí tu pode perguntar, mas assim, o que tu estás fazendo aqui agora, né? Não, como é que foi quando você falou pra mim, ai, meu Deus, falei com o Cris pelo telefone. Sim. Como foi quando você encontrou com ele ao vivo? Bom, eu acho que ficou mais impactante ter falado com ele ao telefone do que pessoalmente. Porque pelo telefone é uma coisa assim que tá recente, né? Aí quando tu já vai te acostumando com a ideia, de não, realmente, tu já tem aquela convicção. Aliás, eu não tive como nutrir dúvidas sobre ele. Era algo que eu já tinha uma consciência que só foi, como diz assim, reforçando. E pessoalmente, realmente é outra coisa, né? Afinal de contas, ver pela televisão que ele tá pequenininho, ver pessoalmente que é quase o quê? 2 metros de altura, 1,80 m, é muito diferente. E ele me aconselhou como lidar com meus parentes, como lidar lá em casa. Apesar de que minha família é tranquila, só que não tinha ainda como falar com eles. Porque apesar de eles não serem católicos praticantes, eu acho que era o mais carola lá de casa. Não tinha aquela como dizer isso, como explicar. Era algo que tinha que ser da pessoa mesma. A pessoa não tem que pedir opinião para os outros. Sobre quem é o Rabi, quem é Henrique Cristo, quem ele é. A pessoa tem que descobrir aquilo dentro dela mesma. Depois que ela consegue ter aquela convicção, aquela certeza, aquela força, aí sim ela pode falar para os outros. Mas te prepara por quê? Porque tu pode receber uma palavra ruim,
destrato da pessoa que tu mais gostas, tu mais queres no teu coração. Aquela pessoa pode te desprezar. Isso é muito ruim quando acontece. Tu disse, poxa, gosto muito daquela pessoa e por causa da minha ideia que é diferente da dela, eu vou ser desprezado, discriminado por ela. Discriminado. É chato, então eu não queria sentir aquele impacto, né? Ainda mais dos meus familiares. E aí você voltou e... Ah, eu voltei. Quando é que você voltou pra cá? Pois é. De vez, definitivamente. Bom, eu voltei pra casa, tive de explicar onde é que eu tava, né? Afinal de contas, ela telefonou pra mim, meu filho, onde é que tu estás? Porque eu não tinha dito nada pra ninguém, que eu tinha vindo pra cá. Aí eu disse, mamãe, sabe o que é? É que eu fui visitar uma amiga minha, a Derrex, né? A DI. Aí a DI, eu disse, a DI, vim visitá-la, que ela tem uma chácara, o pai dela tem uma chácara, que tem piscina e não sei o que das quantas. Eu disse, meu filho, é mesmo? Eu disse, Bom, eu não estou mentindo, por quê? Porque a DI é minha amiga, vive numa chácara com piscina, tudo bem que a piscina é batismal, mas é piscina. E fui com o pai dela. O pai dela é o pai da humanidade, ou seja, eu não estou mentindo também, né? Tem que saber usar as palavras no momento. Aí eu voltei para casa, tá, passou. Teve um dia que eu tive de não, peraí, muita falta de consideração minha, eu tenho que falar com ela onde é que eu estava realmente, todos os detalhes. Sabe, mamãe, foi lá ver o Henrique Cristo. Meu filho, o que tu foste fazer, não sei o quê. Se não tivesse grade na janela, ela se jogava. Eu disse, meu filho, o que aconteceu? Por que tu foste lá? Meu filho não vai atrás disso, meu filho não vai atrás disso. Quando ele esteve aqui em Belém, as mulheres iam atrás dele. Sabe, isso daí é uma visão que a pessoa tem de fora, né? As pessoas vão atrás aquelas mulheres vão atrás do Rabi, claro, porque tem mulher e tem homem. Que vão, no dia da Revolução, 10.000 pessoas foram atrás do Rabi, né? Então, aquela visão que ela tinha de externa, que ela achava que fosse algo realmente perigoso e tudo mais. Hoje em dia ela já tem a consciência que não é por aí, não. Mas na época foi chocante para ela. Eu disse, não, mamãe, foi curiosidade minha, só fui mesmo só para ver e tal. Bom, ficou aquela ideia de vir ajudar mais presentemente aqui, né? Não somente lá. E ficou aquela ideia, não, mas eu quero ajudar lá mesmo, eu quero ir para lá para ajudar, né? Nem que seja por um tempo, mas eu quero ir lá ajudar. E no dia 21 de abril do mesmo ano, eu já vim de Malicuia, mas do mesmo jeito. Foi para um lado e eu fui para o outro, né? Porque ela não ia deixar eu vir. Meus parentes, que me querem muito bem e bem perto, não iam permitir que eu viesse. Mas porque eles não tinham compreensão. E como eu já sou maior de idade, né? Já sou vacinado até contra a raiva, né? Quando eu fui mordido pelo gato, eu tive de ser antirrábica. Então, vacinado e documentado de idade, eu tinha que ir para onde eu me sentia bem, para onde eu me sentia necessário, útil. Que meu maior receio era não ser útil no mundo, sabe? Disse, gente, eu vou ser professor. Mas tem muitos professores. Eu vou ser diplomata. Tem muitos diplomatas que, infelizmente, não estão fazendo muita coisa. Aliás, tentam, né? Mas, infelizmente, quando a diplomacia acaba, aí acontecem as guerras. O que eu vou fazer? Eu quero ser uma pessoa útil. Eu quero deixar nem que as pessoas nunca lembrem de mim, sabe? Eu quero ter feito alguma coisa que vai ficar para lá para frente, que vai ficar para a posteridade. Nem que não saibam que fui eu que fiz. Que sou de menos. Como diz, vão-se as obras, como é que é? Vai-se o homem e ficam-se as obras, né? Então eu tenho ajudado, eu quero ajudar. Poxa, eu não vou ajudar Cristo, que já de 2000 em 2000 anos ele aparece e não vou estar lá? Que isso, né? Também, que egoísmo da minha parte. E eu, sim, por não. Não, eu pensei que você ia perguntar alguma coisa. Desculpa. Tem uns mosquitinhos aqui. Tem uns mosquitinhos, não? Ah, tá. Então eu e aí sim, aí eu vim. Você veio e desde abril de 2007? Desde abril de 2007. Detalhe, eu vim aqui a primeira vez no dia do aniversário de Belém e voltei no aniversário de Brasília. Não é assim, só em aniversário, só em festa que eu apareço. Só em festa que eu apareço. Então você não pulou a parte de ser seguidor e já se tornou discípulo? Não, eu não sou discípulo. Ainda não?
Não. Nem sei se está nos planos de Deus, porque nos meus está na mão de Deus também. Nem sei se está nos planos de Deus eu ser discípulo. Bom, mas como eu vivo sob disciplina, porque discípulo é estar sob uma disciplina. Eu só não estou usando as vestes eclesiásticas e nem fiz o juramento perpétuo, mas eu estou sob disciplina, né? Claro, né? Então, eu sou benemérito residente. Como existem os beneméritos, que eles estão lá em suas casas, trabalhando para a provedoria da casa do Senhor, eu não sou remunerado. Eu trabalho aqui e não sou remunerado. Todos nós somos voluntários. E com o que eu posso ajudar a casa do Senhor? Com o meu trabalho. Em que eu trabalho? Eu trabalho ajudando na horta, no pomar. Eu trabalho fazendo também faxina. Lá na pousada, tem uma pousada onde as pessoas que têm uma ligação mais estreita com o Rabi vêm se hospedar para receberem conselhos dele e tudo mais, né? Então, eu estou lá, eu sou também, como é que diz o nome? Anfitrião. Olha, gente, uma coisa diz assim, tu podia ter sido diplomata, mas eu já sou diplomata praticamente. E é melhor ainda, eu não preciso viajar. As pessoas que vêm de várias partes do mundo para cá e se hospedam onde eu resido, onde eu moro, que é na pousada. Eu já conheci pessoas da Inglaterra, de Portugal, pessoas que já moraram na Austrália. Já até treinei meu inglês, né? Que eu sou, para inglês eu sou meio difícil. Os que são beneméritos, eles oferecem doações para a SOUT, não é isso? No seu caso, você é um benemérito residente e a doação que você oferece é o seu trabalho? É o meu trabalho. Claro que existem beneméritos também que eles ajudam lá fora, com a provedoria, né? Digamos assim, monetariamente. E também vêm para cá e trabalham aqui. Aí já, digamos assim, fazem a oferta das duas maneiras, com trabalho, né? Ajudam a rastelar, a regar, na época de seca que haja braço para carregar regadores. E também trabalham lá fora e trabalham aqui dentro. Eu só trabalho aqui dentro, não tenho como conciliar um trabalho externo com esse trabalho aqui. Porque eu tenho minhas responsabilidades aqui. Só pra gente fechar a história com a sua genitora. Sim, a parte depois quando você veio pra cá e hoje em dia é tranquilo, ela já aceita numa boa? Olha, saudade nunca acaba, né? Saudade é algo que nunca vai acabar. Eu penso um dia, sei lá, ir pra lá. Mas isso tem que ser muito bem planejado, muito bem planejado. E eu já tenho que deixar ela consciente de que eu não vou pra lá pra ficar lá. Que eu tenho meu trabalho aqui. E ela sabe disso. Mas ela leva numa boa. Vive numa boa, ela tá numa boa. Ela disse assim pra mim, meu filho, olha, eu quero teu bem, quero tua felicidade. Se tu estás feliz aí, se tu estás bem aí, pode ficar aí. Só isso que eu queria escutar da senhora. Ela disse, claro que eu estou sentindo tua falta, eu tô te esperando. Eu disse, eu sei também disso, mãe. Eu também pensei disso. Mas eu tenho que um dia passar por lá, pelo menos pra, digamos assim, pra reconhecer, né? Eu tenho esse lado assim, não pode dizer, gente, olha, só porque eu tô aqui, tô bem, adeus família, adeus todo mundo, não é por aí. Tudo bem, tu pode perguntar assim, gente, mas e aí, por que tu saíste por baixo dos panos? Porque eu tinha que fazer isso, ela não ia deixar eu vir crescer, amadurecer por minha conta. Uma mãe que foi pai e mãe, ela se preocupa muito, ela tem aquele sentimento de protecionismo muito grande. Isso eu sei desde que eu nasci, ainda mais que eu te expliquei que eu nasci prematuro, de 5 meses e meio. O único sobrevivente bora contar a história, lá vai a novela. O único sobrevivente de uma gestação de trigêmeos. Então, eles já nasceram falecidos, né? Aliás, não nasceram vivos, e nem sabiam que eu estava lá. Pensavam que fosse uma gestação de gêmeos. Na ultrassonografia eu não apareci. Nasceu o primeiro, nasceu o segundo, foram ver que tinha um terceiro que era eu. Naquela época não tinha incubadora em Belém do Pará. Maternidade do Povo não tinha. Lá foi meu genitor ter de pedir uma incubadora lá do São Paulo, ou Rio de Janeiro, não lembro, com médico e tudo, porque eles não tinham esse caso lá. Então tu vai entender a cabeça do ser humano, né? Tu tem que entender o coração de mãe. Então E foi chato eu ter de sair de lá, crescer por mim mesmo, sair do ninho, como diz assim, né? Eu tive de sair do ninho, quebrando os ovos mesmo por lá. E graças a Deus, né? Agradeço muito porque eu tenho essa ligação com ela. E ela respeitou minha decisão.
Ela é assim, ela tem um sentido muito espiritual, só que ela não enxerga, ela não tem essa visão que eu alcancei. Mas eu respeito assim como ela me respeita. Tá bom. Tá ótimo pra caramba. Vamos fazer umas imagens deles caminhando, a daí também. É só isso, né? Tá ótimo. Ah, falei pra caramba. Fiquei um pouquinho nervoso, mas acontece. Ficou nada, mas nem pra você ver. Mas eu percebo. Você sente.